O Gol pelo Mundo. Olá para você que acompanha tudo sobre futebol em O Gol. Está no ar o Gol pelo Mundo, o podcast do site O Gol, que fala sobre tudo o que aconteceu no futebol internacional no final de semana. Nesse episódio comigo, Caio Fiuza, Paulo Mangerotti e Rian Gomes, e um entrevistado mais que especial, a entrevista mais aleatória desse programa, o Felipe Gabriel, vai contar pra gente os causos dele no futebol da Letônia. Antes disso, a gente vai pro nosso primeiro quadro, que é o que rola por aí? E no que rola por aí, a gente vai começar falando de La Liga, Campeonato Espanhol, que teve no final de semana um novo líder, né? O Real Madrid. Ele venceu o seu jogo contra a Real Sociedad e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Empatou em pontos com o Barcelona, mas passou aí nos critérios de desempate na vitória ali no confronto direto. O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. O Barcelona empatou com o Sevilla 0-0. Foi um jogo interessante até na sexta-feira. E o Real Madrid é um novo líder com essa vitória. E, aliás, uma vitória muito polêmica, com gols muito contestados, né? Tanto um gol anulado da Real Sociedad, do Januzaj, quanto o gol do Benzema e o pênalti marcado em cima do Vinícius Júnior. Queria trazer vocês aqui para essa conversa, para falar sobre essa disputa. Caio Fiuza, o que você tem a me dizer sobre essa liderança do Real Madrid, o Real Madrid aí retomando a liderança do Campeonato Espanhol em cima do Barcelona. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Carlos, Rian, Paulo e os ouvintes aí de Jogou pelo Mundo. Foi um jogo bem disputado com a Real Sociedad. Teve ali, né, a Real Sociedad marcou um gol que foi anulado, né, como você bem disse. Bem discutível, que dá mais tempero essa disputa aí do Campeonato Espanhol. Antes do jogo do Real Madrid, o Piqué já tinha dado uma declaração, né, dizendo que no cenário atual seria muito difícil o Barcelona ser campeão. E primeiro as pessoas entenderam como ele se queixando, né, do desempenho atual do Barcelona, mas também muita gente entendeu como uma crítica à arbitragem de estar favorecendo o Real Madrid. E aí depois o Real Madrid acaba ganhando da Real Sociedad com essas duas polêmicas da arbitragem, né? Tanto o gol anulado da Real Sociedad quanto o pênalti polêmico que acabou fazendo com que o Real Madrid saísse na frente, dá mais ainda discussão esse campeonato espanhol. Mas em relação ao jogo do Barcelona, uma coisa que eu gostaria de destacar foi a boa partida do brasileiro Diego Carlos. Ele que ainda não é um nome muito conhecido no Brasil, mas tem feito uma grande temporada pelo Sevilha. É uma boa contratação da equipe, ele que passou antes pela França. Tem sido um dos bons nomes desse time comandado pelo Julen Lopetegui. Então fez uma boa partida, ajudou, né, o Sevilha a parar o Messi. O Messi que tem no Sevilha a sua maior vítima, né? O Sevilha foi a equipe que o Messi mais marcou gols. Então o Diego Carlos foi peça fundamental para garantir o 0-0 no placar. E foi mais uma grande partida do Diego Carlos, mais uma grande partida também do Fernando, né? O volante brasileiro Fernando fazendo aí uma grande temporada com o Sevilha que voltou bem, e o Sevilha que tem uma dupla de zaga que eu gosto muito, né? O francês Koundé com o Diego Carlos, eles se complementam, eles são ali uns jogadores que sabem jogar muito bem juntos, e um complementa o outro, né? O Diego Carlos com uma saída de jogo mais vertical, fazendo alguns lançamentos para frente e tal, e o Koundé com a velocidade ali para recuperar os lances. Eu acho que é uma dupla de zaga, uma das melhores aí do futebol espanhol. O Diego Carlos com o Koundé, e o Diego Carlos realmente em destaque. Paulo Mangerotti, o que você tem a dizer sobre esse campeonato espanhol, que além desses jogos do Real Madrid e do Barcelona, teve um golaço do Gonçalo Guedes, né? É isso, é verdade, Carlos. Olá, Caio, Rian e aos amigos ouvintes. Primeiro, só falando, né, o Caio destacou bem que o Sevilha é a maior vítima do Messi, né? E ainda assim o Messi não conseguiu chegar ao gol 700 na carreira, né? Ele tá um gol de chegar aos 700 na carreira, mas passou em branco nessa partida. Sobre o Campeonato Espanhol, primeiro comentar rapidamente sobre o jogo entre Real Sociedad e Real Madrid. Foram 3 decisões realmente polêmicas, como o Carlos destacou, mas, na minha opinião, eu teria validado o gol do Januzaj, não teria dado o pênalti no Vinícius Júnior, que originou 1-0, né, com o gol de pênalti do Sérgio Ramos, e teria validado também o gol do Benzema. O gol do Benzema, para mim, indiscutível, na realidade, no momento, né, da marcação, pareceu mais que foi com a mão, mas depois com o VAR, né, o retorno do lance, deu para ver claramente que foi com o ombro. Mas esse gol aconteceu logo em sequência do belo gol que o Januzaj tinha feito de fora da área.
e esse anulado sem justificativa nenhuma. O jogador sequer atrapalhou o Courtois, no meu ponto de vista, e o Courtois também nem tinha reclamado, o que para mim acentua ainda mais essa discussão. O jogo entre Valência e Osasuna eu também pude acompanhar, um belo gol do Gonçalo Guedes, um jogo que o Osasuna meio em ritmo de, não de férias, né, mas ainda em ritmo de recuperação, assim, um jogo bem devagar do Osasuna, e o Valência pareceu muito mais preparado, até mesmo fisicamente, e eu acredito que por isso conseguiu a vitória, né? O Rodrigo chegou até um gol anulado, também em um lance difícil, depois marcou. Foi uma boa partida do Valência com um belo gol do Gonçalo Guedes. E aí, interessante ver nessa La Liga, a disputa pelo título, a disputa também por vagas na Liga dos Campeões e pelo rebaixamento. E a gente teve um resultado impressionante no final de semana, que foi o Celta de Vigo, né? Jogou no Balaídos, em Vigo, e enfiou 6-0 no Alavés, né? A maior goleada da atual temporada de La Liga. O Celta de Vigo contou com 2 gols do brasileiro Rafinha, o Rafinha Alcântara, né? Que está lá emprestado pelo Barcelona. E o Celta conseguiu aí conquistar 3 pontos para deixar um pouquinho ali a zona de rebaixamento. Conseguiu abrir aí 4 pontos para o Mallorca, que é a primeira equipe ali dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. E o Sevilla, que empatou com o Barcelona, é o 4º colocado e está aí com 4 pontos de vantagem para o Getafe. Interessante é que o Getafe ele vinha numa fase muito boa, né? Antes da paralisação, o Getafe vinha fazendo grandes jogos, conseguindo ali se manter entre os 4 primeiros de La Liga. Mas, nesse retorno, Sevilla e Atlético de Madrid não vão dando chance para o Getafe. O Getafe, que não votou bem, empatou na rodada 1-1 com o Eibar e vai se distanciando aí nessa disputa por vaga na Liga dos Campeões. Ele está a 4 pontos, tanto de Atlético de Madrid quanto de Sevilla. E sobre o Getafe, Carlos, é importante a gente destacar também essa briga pela 5ª posição, né? Que tem o Getafe com 48, Vila Real com 47, Real Sociedad 47 e Valência 46, né? Então, são 4 equipes que estão no mesmo nível hoje e brigando aí pela essa 5ª posição, que já garante vaga direta na Liga Europa. É verdade, cara. E falando também em disputa intensa, né? A gente teve aí o retorno do Campeonato Italiano com algumas partidas, né? No final de semana. A gente já havia tido a Copa da Itália, que voltou na semana anterior, né? Com os jogos de semifinal e da final. O Napoli acabou campeão aí da Copa da Itália. E o Campeonato Italiano voltou aí nos últimos dias e voltou com alguns resultados interessantes, né? Eu queria destacar aqui um deles, que é a Atalanta, né? A Atalanta voltou e já enfiou 4-1 no Sassuolo, uma grande partida da Atalanta, que voltou com muitos gols. Zapata marcou 2, enfim. A Atalanta fez uma grande atuação aí no primeiro jogo em Bérgamo, que foi aí um dos epicentros do coronavírus, e aí recebeu o futebol no final de semana, nesse retorno da Atalanta ao Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano teve também a Inter, né, Rian? Colocar você na roda aqui no final de semana, a Inter venceu com gols de Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, mais uma vitória da Internazionale, que está ali na 3ª colocação do Campeonato Italiano com 57 pontos, mas conseguiu aí ganhar essa partida num jogo que estava atrasado, né, Rian? Mais uma vez, o Lautaro e o Lukaku brilhando nessa Internazionale, são os 2 principais jogadores desse time, né? Exatamente, Carlos. Um salve a você, ao Caio, Paulo, aos amigos ouvintes do nosso querido podcast O Gol. Realmente, o Campeonato Italiano, o último a retornar, né? Mas voltando com algumas peculiaridades que já existiam antes da paralisação, principalmente o funcionamento perfeito dessa dupla de ataque da Internazionale entre Lautaro Martinez e Lukaku. Assim como vocês comentaram da sintonia que há, a sinergia entre a dupla de zaga do Sevilla, a dupla de ataque da Inter também é bem parecido nesse aspecto. Eles se completam, né, na verdade. O Lautaro tem características que complementam o estilo de jogo do Lukaku, e isso é muito bacana, muito interessante ver o estilo de jogo. O jogo acaba sendo moldado para eles e eles conseguem resolver dentro de campo. Até porque a Internazionale tem essa necessidade, porque briga ainda por título, acredito que ainda esteja no páreo, apesar da distância para a Juventus. Acho que a Internazionale, trabalhando aos pouquinhos, rodada por rodada, ainda pode pensar no título. Sim, acho muito difícil, é claro, pelo poder e pela regularidade que a Juventus tem, mas essa volta da Juventus não foi nada animadora pelos jogos da Copa Itália, ainda não marcou gols, né, no tempo regulamentar. Então acredito que a Inter pode sim ainda sonhar com o título, e tendo esses jogadores que são grandes destaques, o Lautaro inclusive
que a cada dia que passa aumenta as possibilidades de permanecer na Itália. Acredito que o negócio com o Barcelona, que já chegou a ser dado como certo, está cada vez mais distante de acontecer. O Barcelona não tem esse dinheiro, não tem fundos para viabilizar a contratação do Lautaro, e a Inter já se posicionou, não havia se posicionado anteriormente, mas dessa vez falou que não pretende vender seus principais jogadores. Então a manutenção desses atletas para a próxima temporada, ainda que o título não venha nesse ano, pode ser um acalento aí para a torcida da Inter para a próxima temporada. E nesse jogo contra a Sampdoria, a Inter fez um belo primeiro tempo, marcou logo 2 gols, né, com a dupla de ataque, mas no segundo tempo caiu muito de produção. A Sampdoria, apesar de não ter feito uma grande partida, conseguiu um gol estranho para descontar e no fim ainda teve chance de empatar. Paulo Mangerotti, o que você quer me falar sobre esse campeonato italiano? Só para a gente lembrar, né, que com o retorno do campeonato italiano, né, a Lazio também volta a jogar no final dessa semana, e com isso a gente reacende a disputa da chuteira de ouro, né, que ficou agora uma briga um pouco desnivelada, porque o Lewandowski tem muitos jogos a mais e com isso marcou muitos gols e disparou na liderança, mas é bom a gente lembrar que antes da pandemia, né, antes dessa paralisação, o líder da chuteira de ouro era o Immobile, né? Então, com esse retorno aí da Lazio, que é a segunda colocada no campeonato italiano, com 1 ponto a menos que a Juventus, a gente pode esperar aí, até o final da temporada, uma briga intensa aí do Immobile com o Lewandowski. É claro, se ele manter o retrospecto que vinha anteriormente, mas ele vem com uma média muito boa de gols. Ele tem 29 tentos anotados, é o artilheiro disparado do campeonato italiano, com 6 gols a mais que o Cristiano Ronaldo, que é o segundo colocado nesse quesito. Então, aí mais uma briga que a gente vai reacender com essa volta do campeonato italiano é pela disputa da chuteira de ouro. E já pegando isso como gancho, Paulo, o Lewandowski tem 33 gols, né, na Bundesliga e tem só mais um jogo, né, da rodada da competição nacional, enquanto que na Itália, por ter mais clubes, né, na primeira divisão, acabam tendo 4 rodadas a mais, o Ciro Immobile vai ter 12 jogos, né, para tentar superar o Lewandowski. E na próxima rodada tem um confronto bem interessante, que é entre Atalanta e Lazio. Esse final de semana, a Atalanta enfrentou o Sassuolo, né, venceu por 4-1. Eu acompanhei esse jogo e foi 4-1 por sorte do Sassuolo, porque a Atalanta empilhou chances de fazer mais gols, foi muito superior. É impressionante a velocidade e como ataca com muita gente a equipe da Atalanta, né? Tem muita movimentação a equipe. E uma coisa que eu gostaria de destacar também é 3 atacantes da Atalanta, né? O Josip Ilicic com 15 gols, Duvan Zapata com 13 gols e o Luiz Muriel também com 13. Então são 3 atacantes da Atalanta com mais de 10 gols na competição, né? No campeonato italiano. Não, até por conta disso, a Atalanta tem o melhor ataque da competição, com 74 gols marcados, 14 a mais que a Lazio, que é a segunda, e o melhor saldo de gols da competição, com 39 gols positivos. Interessante. E nessa disputa aí da Itália, né? E a Atalanta, né, teve 2 gols anulados, né? Então realmente foi uma grande partida, um placar que poderia ser muito mais largo até para a Atalanta nesse jogo contra o Sassuolo. A Atalanta que ficou marcada por algumas goleadas interessantes, né, ao longo dessa temporada e voltou também fazendo muitos gols, né? Falar em volta também de campeonato, voltou o campeonato inglês, que é um dos principais campeonatos que a gente gosta muito de acompanhar. A Premier League está de volta e voltou nesse final de semana. O Liverpool voltou a jogar no clássico, no derby, né, de Liverpool contra o Everton. Placar 0-0, tivemos alguns jogadores brasileiros protagonistas ali, o Richarlison, que teve as principais chances da equipe do Everton. O Alisson fez boa partida no Liverpool. O Fabinho errou em alguns momentos, mas fez uma partida razoável pela equipe do Liverpool também, né? O que vocês têm a destacar sobre esse retorno do campeonato inglês? Retorno que não foi tão feliz assim pelo Davi Luiz. No final de semana ele não jogou, inclusive foi expulso na última partida, mas que teve algum protagonismo de alguns brasileiros nessa Premier League, que voltou com o Liverpool cada vez mais perto do título. Acho que o Davi Luiz nem volta a jogar, na verdade, né? Depois da atuação, nem é pela expulsão dele, depois da atuação desastrosa, nem sei se ele talvez ele até volte, né? Porque o Pablo Mari machucou, né? Então, talvez pela falta de opção, o Davi Luiz siga sendo uma opção para o Arsenal, mas nada além de desastrosa a atuação dele no retorno da Premier League mesmo. E assim, eu acho que o destino tá dando um sinal para ele que já tá na hora dele deixar a Inglaterra. Acho que ele ainda não entendeu bem.
Ele que tem proposta do Fenerbahçe, né, para jogar na Turquia. Claro, não claro que ele vai estar saindo de uma prateleira mais acima, mas acho que ele precisa respirar novos ares, cara. O Davi Luiz tem passado momentos aí nada fáceis e essa partida veio para antes mesmo, no amistoso, não me lembro contra quem agora foi, antes de voltar oficialmente à Premier League, ele já tinha dado um vacilo aí que repercutiu mundialmente, uma falha que a equipe acabou levando o gol em seguida. E aí, quando ele volta a jogar, entra durante a partida, né, com a lesão, como você bem disse, do Pablo Mari, em 25 minutos ele consegue um hat-trick de desgraça, que eu chamo assim, né? Conseguiu falhar no primeiro gol, cometeu o pênalti e ser expulso, ou seja, foi um hat-trick do quinto dos infernos. Mas, enfim, eu espero que ele possa se recuperar e o Davi Luiz, querendo ou não, brincadeiras à parte, é um jogador que já mostrou o seu valor, um zagueiro técnico, mas eu acho que ele precisa respirar novos ares, sair um pouquinho da Inglaterra, porque já chegou para ele o momento, pelo menos né, nesse momento, eu acho que ele deveria sair sim do mercado do futebol inglês. Eu só queria destacar desse retorno do futebol inglês, uma equipe que vem, na minha opinião, sendo a grande sensação dessa temporada, que é o Wolverhampton, né? Conseguiu voltar e venceu bem do técnico português Nuno Espírito Santo. Mais uma vez, o Wolverhampton fazendo um grande trabalho, consegue uma vitória fora de casa por 2-0. E assim, além da vitória, né, o estilo de jogo, de imposição, de intensidade, muito bacana que vem sendo desenvolvido o trabalho pelo Nuno Espírito Santo, o Wolverhampton que já é o 6º lugar, brigando aí por uma vaga na Liga Europa, junto com o Manchester United, do próprio Sheffield também, que vem fazendo uma temporada incrível. Enfim, queria destacar o trabalho do Nuno Espírito Santo na frente do Wolves, que vem fazendo uma grande temporada. E até, Rian, pegando o gancho no Wolverhampton, é curioso a gente ver uma equipe que não está entre as maiores da Inglaterra, né? E que há pouco tempo estava na segunda divisão, jogando um futebol muito mais competitivo, mais convincente do que equipes como Arsenal, Tottenham, e que tem muito mais investimento, né? E só uma coisa para acrescentar no jogo entre Everton e Liverpool, a boa atuação do jovem Anthony Gordon, jogador de 19 anos, lançado aí pelo Carlo Ancelotti, ele que acabou colocando, né, o jovem e depois foi até substituído pelo Gylfi Sigurdsson. Teve uma boa partida, não se intimidou com o peso, né, de enfrentar o Liverpool. E o Ancelotti que acabou pegando, né, o Everton no meio dessa temporada. Eu acredito que ele, por ser um dos maiores treinadores, né, da atualidade, ele possa dar a cara dele para essa equipe do Everton, tornar o Everton uma equipe de parte de cima ali da tabela, né, sendo bem competitiva aos grandes da Inglaterra. Só ia finalizar uma questão sobre o Arsenal, que eles agora estão nessa temporada, né, realmente assim, a decadência total do clube, né? O Arsenal frequentava sempre a Liga dos Campeões, era por muitas vezes o vice-campeão inglês, depois começou a frequentar a Liga Europa e agora, depois de muitos anos, muito dificilmente vai classificar para qualquer competição europeia que seja. Na realidade, pode ficar até na metade de baixo da tabela da Premier League, o que é assim, assustador. Para um panorama de 10 anos aí do Arsenal, terrível. Pois é, o Arsenal que eu lembro de chegar a ressaltar o início do trabalho do Arteta teve algumas dificuldades, mas depois o Arsenal teve aí uma sequência de alguns jogos sem perder e apresentou grandes partidas, acho que chegou a 10 jogos sem perder, conseguiu grandes partidas e tal, mas nesse retorno aí da Premier League já perdeu 2 vezes, com atuações que realmente preocupam, né, os torcedores Gunners, a derrota para o Manchester City, a derrota para o Brighton. Realmente a situação do Arsenal é bem complicada. Alguém tem mais algum pitaco sobre a Premier League ou a gente pode pular para a Bundesliga? Vamos seguir então com a Bundesliga, que vai ter a última rodada aí no próximo final de semana. O título já está decidido, todo mundo sabe, Bayern de Munique é o octacampeão alemão, porém a gente vai ter aí uma disputa intensa pela vaga na Liga dos Campeões. Temos algumas equipes brigando ali por essa vaga na Liga dos Campeões, e tem o Werder Bremen e o Fortuna Düsseldorf lutando ali para ver quem é que vai ainda ter alguma chance no playoff contra o rebaixamento. A gente tem uma disputa intensa ali pela vaga na Liga dos Campeões. O Leipzig é o terceiro colocado, tem 63 pontos. Borussia Mönchengladbach, quarto, com 62. E o Bayer Leverkusen é o quinto, com 60. O Bayer Leverkusen, que deu mole na última rodada, tropeçou e deixou o Borussia Mönchengladbach
passar. E no final de semana, os jogos vão ser todos no sábado, às 10h30, horário de Brasília. A gente vai ter o Bayer Leverkusen jogando com mais em casa. O Mönchengladbach recebe o Hertha Berlim. O Leipzig visita o Augsburg. E aí, a gente vai ter o Fortuna Düsseldorf, que luta contra o rebaixamento, contra o União Berlim na capital. E o Werder Bremen recebe o Colônia. A gente tem ainda os jogos do Borussia Dortmund, que recebe o Hoffenheim. E o Bayern de Munique, que vai até a Toca dos Lobos enfrentar o Wolfsburg. O que vocês têm a dizer sobre essa disputa aí de Bundesliga pela vaga da Liga dos Campeões e contra o rebaixamento? Carlos, muito interessante essas duas brigas, né? Esses dois pilares aí da Bundesliga, da parte de cima e da parte de baixo. Dá para entender que na parte de baixo eu já falei algumas vezes aqui em relação à minha surpresa com essa campanha do Werder Bremen, um clube tradicional, um clube que já foi campeão alemão e vive essa fase desastrosa. E apesar de eu achar que tem bons valores, né? O japonês Osaka, um time que tem seus valores. Eu consigo observar naquele jogo do Werder Bremen contra o Bayern de Munique, o jogo do título, inclusive, né, do Bayern, eu vi muito valor no Werder, muito valente. Você não dá para dizer que eles entregaram os pontos, né? Foram valentes. Claro que o Bayern de Munique é muito superior e acabou vencendo o jogo, mas o Werder não facilitou, né? Tem o brasileiro Bittencourt também, que vem fazendo uma boa temporada, apesar da campanha desastrosa do Werder. Eu acredito ainda assim que existe a possibilidade, apesar de muito difícil, do Werder Bremen escapar desse terrível rebaixamento que seria para a história do clube. Já na parte de cima, é uma briga muito, muito interessante, onde esse último tropeço do Leverkusen praticamente o tirou da próxima Liga dos Campeões, né? Pode ser que não, mas o Leipzig é um time muito forte em casa, o Mönchengladbach nem se fala, que vem tendo o retorno dos seus principais jogadores, principalmente no ataque. Então o Mönchengladbach tem grandes possibilidades sim de conquistar uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Vai depender também do Leipzig, que dificilmente tropeça em seus domínios. Mas nessa briga toda aí das três equipes que estão em disputa, acho que ficou um pouco mais difícil para o Leverkusen aí, por conta dessa derrota para o Hertha Berlim na última rodada. E o Caio tem um destaque na Bundesliga 2, né, Caio? Exatamente, Carlos. A gente, na temporada 2017-18, a gente teve o rebaixamento inédito do Hamburgo. E aí até foi desligado o relógio que contava quanto tempo o Hamburgo estava na primeira divisão. Na temporada passada, o Hamburgo disputava, né, o título cabeça a cabeça com Colônia, e no final da temporada teve uma caída, né, e acabou ficando de fora até mesmo do playoff. Nessa temporada, o Hamburgo liderou a segunda divisão até um certo tempo, brigava ali com o Stuttgart. Depois, tanto Stuttgart quanto Hamburgo foram ultrapassados pelo Arminia Bielefeld, que disparou e já conquistou a segunda divisão. E o Hamburgo, nessa 33ª rodada, a penúltima do campeonato, enfrentou o Heidenheim, que era até então o quarto colocado ali na briga pela terceira posição, que dá direito ao playoff contra o 16º da Bundesliga 1, né, a primeira divisão. E o Hamburgo abriu o placar com 1 minuto do segundo tempo com o finlandês Pohjanpalo e levou a virada com 35, o primeiro gol, né, acabou sendo contra do zagueiro Beyer com 35 minutos do segundo tempo e levou a virada aos 95 minutos do segundo tempo, equivalente aí aos 50 minutos, né? E já é o 8º jogo que o Hamburgo leva gol perto dos acréscimos ou nos últimos minutos. Só para a gente ter uma ideia, na rodada 30, o Hamburgo enfrentou o Holstein Kiel e vencia por 3-2 até os 48 do segundo tempo. Levou um empate. Na rodada 28, o Hamburgo enfrentou o Stuttgart num confronto direto, que até foi tema de matéria nossa aqui no site. E o Hamburgo vencia, chegou a abrir 2-0 no final ali do primeiro tempo, né? Foi para o intervalo vencendo por 2-0. No segundo tempo levou um gol aos 2 minutos do segundo tempo, outro aos 15 e a virada aos 47. E na rodada 26 vencia o Greuther Fürth por 2-1 até os 49 do segundo tempo e levou empate. Então o Hamburgo tinha aí uma folga, né, na tabela, podia já ter garantido o acesso para a primeira divisão com folga, mas por esses moles, esses vacilos que tem dado nos últimos minutos, pode acabar ficando até de fora do playoff, né, para o acesso contra o 16º colocado, que, até como o Rian falou,
pode ser o Werder Bremen. A gente poderia ter aí uma edição do Clássico do Norte entre Hamburgo e Werder Bremen valendo uma vaga na primeira divisão. Seria interessante esse jogo aí, duas equipes tradicionais, né, no futebol alemão e até no cenário europeu, se enfrentando aí para ver quem que fica na Bundesliga 2, a segunda divisão alemã. Saindo do que rola por aí, então, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Brasileiros pelo Mundo. E no Brasileiros pelo Mundo, eu quero destacar inicialmente aqui um lugar que tem sempre brasileiro campeão, né? Que é na Ucrânia, que é o Shakhtar Donetsk, né? Mais uma vez no final de semana, o Shakhtar Donetsk se sagrou campeão ucraniano, tetracampeão ucraniano. Teve dificuldades no jogo, enfrentou o Oleksandria como mandante e venceu por 3-2. O Shakhtar abriu o placar aos 13 minutos com o brasileiro Tyson de pênalti e depois parecia mandar na partida, né? Só que aí o Oleksandria melhorou ainda na reta final do primeiro tempo e na segunda etapa conseguiu a virada, né? Com gols do Bananda e do Trekiakov. Virou para 2-1 e aí o Shakhtar estava nas cordas ali, não estava fazendo um bom jogo e o português Luiz Castro fez algumas alterações e entre elas o TT, o brasileiro TT, é mais uma promessa brasileira que o Shakhtar levou lá para a Ucrânia, né? Através de José Boto, que é o olheiro lá do Shakhtar Donetsk, e agora é diretor de futebol. Ele pescou o TT, que era a promessa do Grêmio, e o TT resolveu o jogo. Ele entrou e marcou os 2 gols que deram a reviravolta ao Shakhtar, e com essa vitória o Shakhtar foi mais uma vez campeão ucraniano, tetracampeão ucraniano, nessa partida, só para ter uma ideia. Dodô, Alan Patrick, Marcos Júnior, Marquinhos Cipriano e Tyson foram os brasileiros titulares, e no banco o TT que entrou. E também teve o Fernando, o Shakhtar do brasileiro Luiz Castro. Ainda tem um jogador que é conhecido, né, que é o nosso Konoplyanka, que inclusive entrou bem. E 1 minuto depois ele ter entrado, ele deu uma assistência para o TT marcar um dos gols ali da partida. O Konoplyanka, que já tem 30 anos, um jogador famoso que jogou no Sevilla, jogou no Schalke 04. E está aí de volta ao futebol ucraniano para ser campeão ucraniano com o Shakhtar Donetsk. Então o meu destaque no Brasileiros pelo Mundo vai para o TT e para o Shakhtar, que foi mais uma vez campeão ucraniano. E agora a gente vai seguir no leste europeu, né, Caio? Que você vai trazer um destaque também campeão no leste, brasileiro campeão no leste europeu, né? Exatamente, Carlos. São o lateral esquerdo Lucas Lovat e o atacante Rafael Ratão, que foram campeões pelo Slovan Bratislava, campeão da Eslováquia nesse final de semana, né? O Rafael Ratão está fazendo uma boa temporada lá. São 32 jogos e 10 gols. O Lucas Lovat trocou de clube, né, no meio da temporada. Ele que na primeira metade estava defendendo o Spartak Trnava. Acredito que seja assim que se fala o nome da equipe. Mas e se for, também não vou ser eu a corrigir, que eu não tenho ideia. É por aí. E o Slovan Bratislava, que conquista o bicampeonato, né? Já tinha sido campeão na temporada anterior e chega ao seu 13º título de campeão da Eslováquia. Interessante a gente falar um pouquinho do futebol do leste europeu com campeões, né, na Ucrânia e na Eslováquia. E o nosso Paulo Mangerotti vai até a Grécia, né? Teve clássico no final de semana e tem um time quase campeão com um brasileiro em destaque, né, Paulo? É isso mesmo. Ainda não foi campeão, mas será, né? O título está muito encaminhado para o Olympiacos e o meu destaque é o Guilherme. Guilherme é aquele meia, volante, ex-Corinthians, foi revelado pela Portuguesa, marcou inclusive um dos gols da vitória do Olympiacos e ele que é titular absoluto ao longo de toda a temporada por lá. É um dos nomes importantes do time e vai ser campeão aí novamente. O Olympiacos conta também com outro brasileiro no elenco, né, que é o Bruno Felipe, que inclusive entrou em campo também, mas já nos minutos finais também é volante. O Bruno Felipe que nunca jogou no futebol brasileiro, na realidade ele estava no futebol austríaco antes de chegar para o Olympiacos, mas o meu destaque fica aí. O Guilherme já está na segunda temporada no Olympiacos, sempre foi titular da equipe, né? E ele tem uma trajetória aí, desde que deixou o Corinthians, ele defendeu a Udinese, passou pelo Deportivo La Coruña, onde também era titular, e está aí no Olympiacos. Tem 6 gols em 39 jogos na temporada, está aí com 29 anos, um Guilherme, que pode ser até um nome interessante aí para o mercado brasileiro aí, ficar atento, porque é um bom jogador. É interessante esse time do Olympiacos, de vez em quando joga a Liga dos Campeões ou Liga Europa, ele faz algumas partidas interessantes, tem jogadores interessantes ali, e vai aí caminhando para mais um título grego
que vai ser comemorado a portas fechadas. É estranho, né? No final de semana a gente teve aí o Olympiacos com o Panathinaikos. É estranho tu ver um clássico grego onde a rivalidade está tão à flor da pele assim, né? Sem torcida. É bem estranho a gente acompanhar isso. E o nosso Rian Gomes, a gente foi para o leste europeu e tal. Agora a gente vai lá para os países nórdicos, que o Rian vai trazer um destaque brasileiro na Islândia, né, Rian? Exatamente, Carlos. Na terra dos vikings, tem brasileiros se destacando por lá, terra do fogo, terra da água, enfim. Tô quase um rapaz da série aqui. Mas enfim. Fred Saraiva, brasileiro, destaque Tá com o da Netflix em Islândia. dia, né, Rian? Tô com Netflix em dia. Inclusive a Ilha de Gozo, nossa querida Que isso? cidade natal, cedia aí algumas cenas do Game of Thrones e tudo mais. Olha, agora vamos falar aqui do Fred Saraiva, brasileiro, destaque na Islândia. O futebol na Islândia, inclusive, voltou nesse final de semana com seus campeonatos nacionais. A Copa já havia retornado na última semana. E o Fred Saraiva tem sido um dos grandes destaques, apesar de atuar na equipe da segunda divisão da Islândia, não é a primeira divisão. É o Fram Reykjavik. Alguém me corrija. O nome do time é Fram Reykjavik, alguma coisa do tipo. Com certeza eu estou errando a pronúncia, mas me perdoem aí aos torcedores do querido Fram. E o Fred Saraiva, atacante brasileiro, jovem, apesar de tudo, 23 anos, marcou 5 gols. 5 gols aí nos últimos 3 jogos, desde o retorno do campeonato, das atividades lá na Islândia, né? Ele vem se destacando bastante. É a terceira temporada dele à frente do Fram. O Frank bateu na trave na última temporada para ir à primeira divisão do campeonato da Islândia, mas ele vem sendo um dos grandes destaques e referências, inclusive. Eu estive conversando com alguns conhecidos dele, realmente ele tem sido bem importante para o futebol da Islândia, pelo menos na segunda divisão, e ele já é o artilheiro do campeonato, né, com 2 rodadas, já marcou 4 gols em 2 jogos, ou seja, dar os parabéns aí para o Fred Saraiva. É bom destacar os brasileiros também nesses mercados aí que não tem tanta visibilidade. Então, meu destaque dessa semana vai para o Fred Saraiva. Espero que ele continue aí marcando os seus golzinhos e que seja importante para a equipe do Fram, que é uma equipe, inclusive, tradicional. Já venceu 8 vezes a Liga Islandesa, 18 vezes, e a segunda divisão por 4 vezes. Então, é um time centenário de tradição que vem tentando aí se recuperar, e o Fred vem fazendo parte dessa remontada, né, do retorno desse clube tradicional da Islândia. É isso. Nessa época de home office, as crianças de vez em quando não deixam a gente trabalhar, né? Mas o Rian vai cuidar do nosso Mateu aí agora, nesse momento. E se você é brasileiro, está se destacando pelo mundo, com certeza o Rianzinho vai estar de olho, porque a gente acompanha aí, tanto nas grandes ligas quanto nas mais aleatórias também. Falar em aleatório, daqui a pouco tem o nosso convidado, tá? Agora a gente vai seguir aqui com o Gol pelo Mundo no nosso próximo quadro, que é o... Tem Gol Brazuca. E tem gol brazuca na Ucrânia. O Tyson e o TT marcaram na vitória do Shakhtar por 3-2 sobre o Alexandria. Guilherme marcou na vitória do Olympiacos sobre o Panathinaikos por 3-0, que aproximou o Olympiacos do título grego. Em Portugal, Lino marcou na vitória do Gil Vicente sobre o Aves por 3-0. E na Premier League, Joelinton marcou o terceiro gol da vitória do Newcastle sobre o Sheffield na Premier League, claro, por 3-0. E não poderia faltar ele, claro, sempre ele, o Júnior Negão, que marcou na vitória do Ulsan Hyundai sobre o Seul por 2-0. E finalizando, na Croácia, o Matheus Lima marcou o gol da vitória do Slaven sobre o Rijeka por 1-0. E depois desses gols brazucas pelo mundo, a gente vai para o nosso entrevistado mais aleatório da história desse país, no quadro que é o Entrevista o Gol. E o convidado do Entrevista o Gol desta semana é o brasileiro Felipe Gabriel. E aí, a gente vai zerar o programa aqui para contar a história do Felipe Gabriel, que com certeza vai bugar um pouquinho a sua cabeça, mas não tem problema não, que essa é a intenção. O Felipe Gabriel é um brasileiro que começou a jogar futebol, obviamente, no Brasil e foi para Letônia. E aí, a história dele mudou completamente e foi além do futebol. Primeiro eu quero agradecer aqui a tua participação no Gol pelo Mundo. Tudo bem contigo, Felipe? Opa, eu que agradeço. Tudo bem? Tranquilo, cara. Felipe, quero começar a contar a tua história. Eu já te entrevistei outra vez, conheço a tua história e eu queria transmiti-la para os ouvintes, né, com você contando como é que surgiu a possibilidade de você ir para um país que não está na rota dos jogadores brasileiros, né? Ou pelo menos a rota mais famosa, a Letônia. Como é que surgiu esse convite para você ir para a Letônia? Então, a primeira vez foi em 2014. Eu estava jogando na época na Matonense, estava no sub-20 da Matonense, e um amigo meu estava jogando aqui.
Ele falou que tinha falado de Letônia, até então não sabia que era Letônia, não sabia que era Lituânia, né? Letônia eu não conhecia. Não conhecia nem o nome, né? Não conhecia nem o nome. E ele me falou que aqui era um país que o futebol estava evoluindo, e eu vi que era divisa com a Rússia, o futebol da Rússia era grande, é grande, e eu pensei, talvez seja uma má ideia jogar na Letônia e abrir portas para a Rússia, né? O meu primeiro plano era fazer ponte para a Rússia. Então, quando ele me chamou a primeira vez, eu estava meio assim, que eu estava jogando na Matonense, a Matonense estava indo mal, só que aí eu decidi vir. E no começo eu vim para a terceira divisão daqui, com um projeto de brasileiros, time era só de brasileiro. Aham. Na Letônia, até então não sabia que o time era só de brasileiro. E vim para cá e comecei a jogar aqui, comecei a ver aqui. E Só como é que foi essa tua só que chegada na Letônia? É um país com uma língua completamente diferente e tudo diferente, né? Como é que foi essa tua chegada aí, apesar de você ter sido ajudado por um projeto de brasileiros, né? Sim, mas então, o projeto não deu certo, eu fiquei aqui só um mês, né, 2014. Só Eita. que eu tinha feito vários amistosos, jogos contra o time da segunda, primeira divisão, Uhum. e vários diretores pegaram meu contato, troquei contato com técnicos, com jogadores, com presidentes, eu fui fazendo o meu network aqui, né. Só que aí, depois de um mês, eu recebi a proposta de jogar na Espanha, na terceira divisão da Espanha, no Deportivo Silva, em La Coruña. Então eu tava lá, e só que depois do meu visto eu tive que ir embora. Então eu acabei retornando ao Brasil. Mas então, em janeiro, eu recebi a proposta do Holanda, da segunda divisão aqui da Letônia, para voltar para cá, né? Como eu tinha gostado do país, que é um país muito bom de viver, eu pensei, pô, no Brasil a situação tá difícil, né? Falei, por que não? Então, quando eu cheguei aqui, o fevereiro, frio, nossa, o frio tá. Meu primeiro dia tava menos 25 aqui. Então a adaptação foi meio complicada, né? E logo no teu início tu pegou menos 25 e pensou em voltar ou o quê? Sabe, todo sonho jogador brasileiro é jogar na Europa, pegar frio, então não tava vivendo um sonho, né? Jogar Aham. na neve, que eu até então nunca tinha visto neve. Então, os treinos foram difíceis, né? Eu não estava muito bem agasalhado, sabe? Mas no começo eu dei uma. Fiquei meio com medo, porque até machuquei, até que jogando no frio, né? Estendi a posterior, e jogar no frio é complicado, né? Mas eu falei, não, vou ter que superar esses medos, esses desafios. Pois é, tem que jogar sempre agasalado. O Caio quer fazer uma pergunta pra ti, Caio. Sim, oi Felipe, prazer estar falando contigo. Queria te perguntar sobre o país, né, ser uma porta de entrada para brasileiros. A gente vê Portugal, Malta, tem recebido bastante brasileiros. Como é que você vê a Letônia sendo uma porta de entrada para brasileiros, para fazer da adaptação na Europa? Se a população, não somente o clube, é receptiva? Como é que é o trato com os estrangeiros aí? Com os estrangeiros é um pouco complicado. Com o brasileiro em si, aqui o pessoal gosta muito dos brasileiros, né? Gosta muito de brasileiro, gosta muito. Mas o pessoal, até então, o pessoal não tem um pouco de problema com africanos, com indianos. Então, no começo, até quando a pessoa não sabe de onde eu sou, eles são não são meio abertos, mas quando fala que sou brasileiro, aí fala Neymar, Ronaldinho, Carnaval. Então o pessoal gosta bastante. Mas a Letônia é um país que era União Soviética, né? Então aqui o pessoal é meio fechado, o pessoal não é tão aberto como na Espanha, como em Portugal. Mas é um país que está crescendo, é um país novo, a independência só foi em 1991. Então é um país que ainda está aprendendo, ainda não tem muitos estrangeiros aqui, não é muito normal vir muito estrangeiro para cá. Começou agora depois da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo aqui foi um ponto de conexão entre Moscou e Letônia e Moscou para a Copa do Mundo. Vieram muitos brasileiros para cá, muitos brasileiros. Eu contei muitos brasileiros para cá em 2018, por causa da Copa do Mundo, né? Então acho que depois disso, depois de 2018, depois da Copa do Mundo, começou
o pessoal começou a ser mais um pouco aberto para. Ô Felipe, prazer falar contigo, cara. É o Rian falando. E você falava sobre esse teu início e deu até para perceber, é claro, a população de onde você vive, majoritariamente branca, né, mais de 90%. Como é que foi esse teu início, cara? Como é que foi esse estranhamento de receber tanto o seu com eles e deles contigo? Até você falou que existe uma relação ainda um pouco complicada com africanos e indianos, pela cultura local. Como é que foi essa relação no início? Então, logo quando eu cheguei, eu comecei meio que a aprender a língua já, o russo e o letão, que aqui o país é meio que dividido, tem meio que uma guerra civil entre letões e russos, então as pessoas que eu contava que era da Rússia falavam que eu tinha que aprender russo, as pessoas que eu contava da Letônia falavam que eu tinha que aprender letão, então eu falei, quer saber, eu vou aprender os dois. Então, eu comecei a aprender os dois e as pessoas têm um respeito quando vê somente não tem muitos negros falando a língua, não, praticamente nenhum negro falando a língua aqui. Então, quando o pessoal vê um negro, um brasileiro falando a língua deles, eles sentem muito respeito. Então, o meu começo, mesmo eu falando muito errado, mas eles vendo que eu estava tentando falar a língua deles, eles começaram a criar um respeito enorme logo no começo, quando eu cheguei. Porque a maioria dos estrangeiros, principalmente brasileiros, quando vem para cá, os brasileiros eles têm uma forma de preguiçosos, né? Que eles vêm para cá, não falam inglês, não falam leto, não falam russo, então a maioria eles não querem aprender a língua. Acho que as pessoas têm que aprender o português. Então, eu cheguei aqui e comecei a aprender a língua. Então, o pessoal meio que... desde o começo, eu já tinha um certo respeito para as pessoas aqui. E você aprendeu a língua e isso te ajudou também fora do campo, né, Felipe? Com certeza, com certeza. Você construiu uma trajetória, inclusive você escreveu um rap, né? E cantou um rap aí. Como é que foi isso? É um rap em letão, né? Uhum. Então, a história foi a seguinte. Meu primeiro ano, eu ainda não falava muito bem inglês também, né? E eu morava com brasileiro também, tinha no Holanda, a gente era 4 brasileiros. Então a gente ficava sempre junto, então a gente ficava só falando português e falei, pô, assim não vou aprender outra língua. E a maioria dos brasileiros tudo casado e não queria sair. Eu falei, eu morava a 20 quilômetros da capital. E eu comecei Riga, a capital da Letônia. Eu acabei conhecendo esses rappers, né? Que eram um dos grupos mais famosos de rap, e eu comecei a acompanhar eles indo pra show e tal. E eu sempre gostei muito de improvisar em português, em inglês. E eu acabei meio que brincando, fazendo umas rimas em letão que eles se amarraram. Eles falaram, você devia escrever isso no papel. No dia seguinte eu tinha um jogo que era bem longe na divisa com a Rússia. No ônibus eu escrevi a música. Mandei para eles, semana seguinte a gente foi gravar. E hoje a música tem mais de 1 milhão de acessos no YouTube. E incrível, né? A música que traduzindo Vem com a gente, não é isso? Sim, e aí com isso, até então eu não sabia, me tornei o primeiro negro a escrever uma música em letão. E o Felipe, falando dessa parte de música, já pedi, né, para você dar uma palhinha para a gente da música, como que é, e também você contar quem são suas referências na música, e aí seja da Letônia, internacional ou também do Brasil. E eu não sei também se o horário permite a gente traduzir a música, né? Aí no Brasil, vocês estão onde? No Ninguém Brasil vai agora, entender nada, cara. No Brasil. Ninguém... Melhor não entender mesmo, né? Tá, quer que eu dê uma palhinha agora? Pode ser. Ei, my nigga, Curto Way, Chovacar, Pimes Broxos, Coyotes, Pestão, Just Bar, o Malcas, Money Patek. Vinagre, Manaus, Salt Money, Power, Bob, Nick, Exército Forte Mentor, Vinagre, Money, Batevina, Nezine, Caiziva, U Online, Tagra, Vina Braus, Os Mais, Copajanes, Pizzex, This is Not Funny. Eu entendi 3 coisas aí, ó. Eu entendi coiote, Manaus e vinagre. Mas certamente Combinação não tem nada disso boa. aí, né? Muito bom. O Coyote tá certo, você falou. O Coyote é o nome de uma balada daqui. Vinagre já dá uma temperada meio errada nessa parada aí. E você foi, então, o primeiro negro a fazer um rap no letão. E depois você também foi o primeiro negro protagonista de um filme na Lituânia, né? Também a tua vida foi ficando cada vez mais louca aí, né? Porque até então, nessa época que eu recebi a proposta do filme, eu tinha recebido a proposta de ser o Homem do Tempo aqui no Jornal Nacional da Manhã.
Aí eu falei, Ei, pô. Aí eu Quase uma Maju Coutinho da Lituânia. meu pai até hoje me chama de Maju. Na hora que ele ficou sabendo da proposta, fica me chamando de Maju. E aí eu tava até. Só que meu letão, ele é bom, só que pra televisão eu tinha uns erros, então eles contrataram uma professora, tava tendo aula, só pra trabalhar, então era aula falando sobre meteorologia, falando sobre precipitações, essas coisas do tempo, né? Que em português eu não sei também, né? Aí eu tava aprendendo, só que aí eu recebi a proposta de fazer um filme na Lituânia. Até foi uma proposta meio estranha que no e-mail estava assim, a gente estava procurando pessoas como você, negra, na Lituânia, e a gente não achou nenhum que fala lituano. E a gente viu a sua fama na Letônia e a gente queria saber se você poderia aprender lituano em um mês. Aí eu falei, pô, lituano em um mês? Eu falei, vamos tentar, né? Fazer o Ô, quê? Felipe, só pra deixar claro que não é filme adulto, né? Não, é de cinema, não. É um filme, falando nisso, é o filme mais assistido da Lituânia em 2020, no cinema. Espetáculo. É. E aí com isso me tornei o primeiro negro também no cinema lituano. E tu aprendeu em um mês. Mas eu aprendi mais minhas falas, né? Eu meio que decorei minhas falas, que letão e lituano é meio que um português e espanhol, mais ou menos, né? Então, se eu já tenho na base do letão, eu consegui aprender rapidamente lituano. Mas eu mais decorei minhas falas do que aprendi. Agora eu tô mais aprendendo porque eu recebi outros propósitos de fazer outros seriados agora. E agora eu tô aprendendo, né? Porque é ruim. Não, é muito difícil atuar sem saber o que você está falando, né? E você, o, além de ator e tudo mais, você também trabalhou numa fábrica de chocolate, né? Acho que foi no teu início aí. Sim, o meu começo aqui foi meio complicado, né? Porque o time da minha segunda divisão, no começo a gente tava para subir nos primeiros jogos, e aí a gente foi perdendo. Aí o presidente falou que não ia pagar mais os brasileiros, não ia pagar mais nada, não ia dar mais ajuda de custo. E eu falei, pô, não queria voltar pro Brasil, né? Nessa época, 2014, 2015, meu melhor amigo no Brasil morreu, né? E era o sonho dele vir jogar na Europa comigo. Eu falei, pô, não vou voltar pro Brasil, eu quero continuar aqui na Europa e continuar em busca dos meus sonhos, né? Porque essa época tá muito difícil. Nessa época eu tava muito fraco psicologicamente também, porque estavam todos falando que eu não deveria continuar na Letônia, que eu deveria voltar pro meu Brasil. Muitos racistas russos, que o racismo mais é da parte dos russos, sempre nas ruas falando alguma coisa, falando palavrões, essas coisas. Falei, pô, vou voltar ao Brasil, eu tô sem dinheiro, a situação tá difícil. Só que aí eu falei, não vou voltar ao Brasil agora. Vou tentar, vou jogar futebol, tô estudando, vou estudar as línguas. E eu tentei, na verdade, meu primeiro trabalho, eu fui tentar trabalhar no McDonald's. O McDonald's daqui, e eles não me aceitaram, acredita? Caramba! Aí eu falei, pô, se eu não consigo trabalhar no McDonald's, vou trabalhar onde? Aí Que isso? eu recebi. Aí meu amigo que trabalhava nessa fábrica de chocolate falou: você pode vir trabalhar aqui. E estava jogando, trabalhando, tentando manter os dois, né? Mas graças a Deus as coisas melhoraram muito. Se eu tivesse desistido naquela época, tinha alguma coisa dentro de mim que fala para não desistir. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Ô, Felipe, e você que passou aí por tantos trabalhos, né, além do futebol, queria que você falasse um pouco para a gente como é esse mercado do futebol na Letônia especificamente, porque muitos brasileiros buscam futebol europeu, né, e mesmo os mercados alternativos, como o da própria Letônia, em busca de um sonho, de ajudar a família, de ganhar dinheiro, etc. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é a realidade, de fato, do futebol, né, do mercado do futebol aí. Então, o futebol aqui é difícil, né? É difícil fisicamente. Muitos brasileiros quebram a cara chegando aqui porque acham que é Letônia e acham que aqui o futebol é muito fraco, né? Porque realmente aqui eles tecnicamente não são bons, mas aqui o futebol é muito pegado, precisa estar muito bem fisicamente. E esse ano, se eu não me engano, é o primeiro ano da Letônia que tem um brasileiro em todos os times da Premier League. E chegaram jogadores muito bons aqui, por exemplo, tem o Matheus Moretti tá aqui, que era do Vasco. Caramba, o Moraes foi pra aí, é? O Moretti tava comigo ontem, estava aqui, tá aqui no Riga também. Tem o John, que também é do Fluminense, o Franklin, que era do Corinthians, também jogou na seleção de base, tá aqui. Tem muitos jogadores bons que estão aqui esse ano.
muitos emprestados, né? O John tá do Fluminense emprestado, tá aqui. Então o nível tá bom esse ano. Tem muitos jogadores bons aqui. Só que o pessoal acha que Letônia não é um lugar bom para jogar. O pessoal sempre quer buscar a Inglaterra, quer buscar a França. Mas aqui o futebol tá evoluindo muito. Os jogadores estão começando a receber muito dinheiro aqui. O custo de vida aqui é baixo, né? Então, o jogador que vem para cá, brasileiro, vem para cá para receber 15 mil euros, é muito dinheiro. Porque 15 mil euros na França é quase nada comparando com 15 mil euros que é aqui. Então, os brasileiros que vêm para cá estão percebendo que aqui não é um lugar ruim para jogar. Então, o mercado está abrindo. Muitos empresários estão querendo colocar jogador aqui. O time do Riga, que é o melhor time daqui, agora tem 4, 5 brasileiros. Então, o mercado tá aumentando. Acho que futuramente vocês vão me falar muito aqui da Letônia. O futebol é o primeiro esporte do país, assim? Qual a relação das pessoas com o esporte? Então, o futebol... Então, até o pessoal estranha, né? Quando o pessoal fala que vem jogar futebol aqui, o pessoal estranha que o futebol não é o primeiro esporte. O primeiro esporte aqui é o hóquei. O segundo é o basquete e o terceiro é o futebol. Mas tá começando a evoluir. Tá evoluindo. Só que o problema é que a seleção daqui tá ruim, né? A seleção aqui é muito ruim. Então, o pessoal... Tá até uma brincadeira aqui que agora tá... por causa da quarentena, né? A seleção tá jogando, então bateu o recorde de tá há 125 dias sem perder. Muito bom. Que beleza! Mas então o futebol tá evoluindo, mas o pessoal, os letões ainda fala, ainda quando a gente fala que vem pra cá pra jogar futebol, o pessoal fala, por que Letônia? Porque, como assim? Como é que você para aqui jogar futebol? Aqui não tem futebol, mas o futebol tá evoluindo, sim. Ô Felipe, você falou aí que você foi garoto do tempo, que você falou que foi cantor de rap, trabalhou em fábrica de chocolate, foi recusado no McDonald's, infelizmente. Jogou futebol também. O que mais que você fez na Letônia, cara? Então, eu também sou modelo, né? Eita! E eu, ano passado, eu fui o... como é que fala em português? Garoto propaganda? Eu fui a cara, eu posso falar assim, a cara da Coca-Cola? Pode, claro. Ano Claro. passado eu fui... Então, primeiro eu comecei com a Sprite. Eu lembro, na época que eu te entrevistei, você tava na Sprite, só que a vida foi crescendo e você tá na Coca-Cola hoje, né? Pra Coca-Cola. Não, mas então a Coca-Cola acabou. Eu meio que fechei com a Red Bull agora. E a Eita! Red Bull é concorrente, então a Coca-Cola acabou meu contrato, fui pra Red Bull, então não renovei com a Coca-Cola. E esse ano também tô com a Adidas, eu sou a cara da Adidas também daqui. Que loucura. O que você não faz? Mas então, aí Falei você... que você é uma estrela nacional, pô. Aqui, graças a Deus, as coisas, o pessoal... muito trabalho. Foi muito trabalho, né? Que não foi do nada, né? O pessoal fala, você deu sorte. Mas eu tive que aprender a língua é muito difícil. Eu tive que fazer muita coisa antes dessa fama, né? Que agora o pessoal para onde, graças a Deus, o pessoal reconhece o trabalho, o pessoal para na rua, o pessoal quer tirar foto, o pessoal quer conversar, quer autógrafo. Então, eu acho que isso é um reconhecimento do trabalho, né? E também como motivação para o pessoal, que o pessoal viu, muitas pessoas viram que no começo foi muito difícil, que como era tratado também, e para muitas pessoas eu sou uma inspiração, né? Então, hoje em dia também eu dou muita palestra em escolas, eu tenho meu projeto de caridade também para as crianças, e meu projeto motivacional, onde eu quero que as crianças comecem a fumar e beber muito cedo. Então eu tento mostrar eles que futebol é uma saída, que basquete é uma saída, que o esporte é uma saída. Para não começar a fumar, não beber, que aqui é normal, muitas crianças de 13 anos já estão fumando, já estão bebendo, já estão bêbadas na rua. Não é normal, mas não é difícil ver. Então eu tenho esse meu projeto que eu mostro que eu vim para cá, venci, e eles também podem fazer isso. É incrível, né? A quantidade de coisas que você fez aí. E você também é amigo de personagens muito importantes aí também. Você é amigo, parceiro do grande jogador de basquete daí, né? Que é muito popular aí também. Você fez umas amizades boas também aí, né? Então, o Chris Porzingis, né? Ele joga na NBA. Ele acabou de ir embora falando nisso. Ele foi embora anteontem, voltou para os Estados Unidos, vai voltar à NBA. E eu conheci ele assim também. Ele era fã da minha música.
E ele fez uma festa na casa dele, ele pediu pra eu ir, eu nem conhecia ele, acabei conhecendo lá. E ele fala espanhol, né? Eu também falo espanhol, e a nossa amizade foi aumentando. E hoje em dia a gente conversa todos os dias. Ontem mesmo, tava no FaceTime, 4 horas conversando, a gente ficou bem amigo. Ele cai pro Brasil agora, depois da temporada da NBA. Espetáculo. E, conhecer o ô Brasil. Felipe, você que vai ser o tradutor dele, vai ajudar ele aqui no Brasil, você vem com ele. E queria saber também, a gente sempre acaba comentando aqui sobre alguma comida típica do país. Queria que você dissesse qual foi ou a comida que você mais gostou, que você mais estranhou aí na Letônia. A comida não é muito diferente da do Brasil, não. Até então, hoje em dia, todo dia eu como a mesma coisa: arroz, feijão, batata. Mas eles comem muita batata aqui e eles comem muito pepino. Eles comem pepino assim, como a gente chupa sorvete no Brasil. Do nada o pessoal tá comendo pepino, assim. Comendo, não sei explicar, mas como se estivesse comendo banana. Como se não houvesse amanhã. Eles comem Só muito aproveitando isso. o pepino de jeito. Mas eles têm muito famosa uma sopa fria, que é rosa. Uma sopa fria que eu achei que era bom, foi experimentar. Nenhum brasileiro quando vem pra cá, nenhum gosta. É muito ruim. Até eu achei que era um doce, né? Porque eu até achei que era doce. Nossa, muito ruim, mas o pessoal adora. Um molho rosé letão, né? Nossa, muito ruim. Mas o pessoal aqui adora. Se traduzir isso aqui, o pessoal vai ficar bravo, porque isso aqui é sagrado para eles. Não. Vai se manter em português esse podcast. Se você não traduzir, ninguém vai traduzir. Fica tranquilo. Também tem isso. E atualmente, Felipe, o que você anda aprontando aí na Letônia, depois de tanta história, depois de tanta coisa que você fez por aí, o que você anda aprontando aí? Então, tem uns projetos, né? Que agora eu tô tendo uns projetos que eu quero abrir. Eu quero trazer o açaí pra cá, né? O açaí é importante. Eu quero trazer o açaí pra cá e também tô com o meu projeto de abrir uma escolinha de futebol, né? Mas ainda tô vendo que eu tô nesse período que talvez talvez eu me naturalize letão para jogar na seleção de futsal. Porque eu tinha proposta de jogar na seleção de futsal. Então, se eu me naturalizar, talvez eu possa continuar na carreira de futsal, não sei. Tem muita coisa na minha cabeça agora. Futebol agora tá voltando depois da quarentena também. Tô pronto para voltar a jogar. Tô com 2 propostas de time. Que futsal, eu gosto de futebol, né? Eu não sei se eu gostaria de jogar futsal. Mas são muitas coisas que eu tô querendo fazer ainda. Muitas coisas ainda. Imagina também. Tanta coisa que você já fez. Faltou alguma coisa pra gente encerrar de vez? Faltou alguma coisa aí que você fez por aí que a gente não perguntou, que você queira contar? Fiz tanta coisa, mas bom, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Que você possa contar também, né? Não entendi. Que você possa contar também, né? Pera aí, deixa eu pensar aqui. Porque a gente passou por umas 30 profissões no mínimo aqui em 20 minutos de papo. Mas eu acho que os mais importantes foram isso mesmo, meus shows, acho que eu mandei pro Carlos uma vez o meu show que tinha 5 mil pessoas. Mandou. Alguma resenha engraçada? Ixi, resenha é o que mais tem, pô. Resenha é o que mais tem, só que não pode contar, né? Que senão acaba com a casa cai, né? Não, mas você lembra alguma assim que foi marcante pra você, que você possa contar, ou até adaptar, dependendo da situação? Na Letônia ou na... Na Letônia. Deixa eu pensar aqui, você me pegou agora, deixa eu pensar aqui. Ou até na tua carreira mesmo, não necessariamente na Letônia. Algo que te marcou, assim, que seja engraçado, que seja diferente. O que me marcou, não é uma resenha boa que me marcou agora. Eu tava na Fórmula 1, em Austin, que o amigão meu, o sócio dele é dono do circuito, né? E era meu primeiro dia em Austin. Não, acho que essa resenha não vai comprometer muita gente. Vai comprometer muita gente, melhor não. Não vai ouvir não, rapaz. Não, Não, tem uns boleiros aí que pode comprometer aí, acho melhor não. Acabei de pensar bem aqui. Você me pegou, acho que essa resenha acho que vou ter que pensar bem se contar na próxima vez, né? Fica pra próxima. Vou ficar devendo. Vamos ter que abrir uma parte 2 aí da entrevista. Pô, porque eu já... Ixi, quase que eu ramelei nessa resenha. Deixa quieto. O Felipe pensou em 30 resenhas agora, mas ele ia acabar com 20 casamentos, é melhor não, né? Não entendi. Você pensou em 30 resenhas agora no momento, só que você ia acabar com 20 casamentos e preferiu resguardar.
É melhor filtrar, né? Pior que é um boleiro que o pessoal conhece do Brasil. Melhor deixar aqui. Só não citar o nome, pô. Só não citar o nome. Não, mas acho que o pessoal sabe. Não, melhor não. Perigoso. A mulher dele vai saber. Não tem problema. Sim, exatamente. Felipe, muito obrigado aqui por compartilhar as suas histórias aí. Acho que é a história de jogador mais aleatória que eu ouvi na minha vida. E para vencer isso vai ter que ser muito aleatório, viu? Muito obrigado por você compartilhar a tua história com a gente aqui, tá bom? Obrigado a vocês. Uma história que eu posso, uma história mais aleatória que eu posso compartilhar com vocês. Por favor. Eu sou amigo do dono do Memphis Grizzlies, né? Que é um time de basquete da Letônia, né? Da Letônia não, da NBA, Memphis Grizzlies. Vocês conhecem? Sim, claro. Sim. E ele tem uma casa aqui na Letônia. E o Kristaps estava aqui na Letônia na época. O Kristaps joga no Dallas. E eu fui apresentar os dois, né? E isso acho que é uma das coisas mais aleatórias que eu já fiz, porque eu apresentei... De tantas. Um brasileiro na Letônia apresentou o ato de um time da NBA pro dono de outro time da NBA numa segunda-feira. Mas, nossa senhora, isso aí é muito aleatório. Só faltou comandar um draft, né? Só faltou comandar o draft na outra temporada. Nossa, muito aleatório. Mas não teve comissão, não? Por enquanto, não. Vamos ver. Vamos. E você com certeza apresentou a Letônia também pro nosso presidente do Memphis, né? Estamos tentando, né? Aos poucos. Ele é meio tímido, né? Mas aos poucos vamos... Ele até me mandou mensagem que tava jogando... O Bruno tava jogando no time dele, né? O brasileiro. Caboclo? O Caboclo. Ele me mandou mensagem que infelizmente teve que trocar ou vender o Caboclo pro Houston antes da negociação. Última mão, então, a venda aí do nosso Bruno. Mas parece que já tá na mídia já, eu acho, não tenho certeza. Felipe, muito obrigado, cara. Te agradeço aí e espero que você possa continuar trilhando o seu caminho aleatório aí na Letônia, tá bom? Não, agradeço a vocês. Muito obrigado pelo convite, viu? Falou, mano. Grande abraço. E depois desse papo com o Felipe, essa história incrível que a gente ouviu aqui no Gol Pelo Mundo, com certeza você curtiu muito. O episódio 25 do Gol Pelo Mundo fica por aqui. Se você curtiu, dá aquele like, compartilha com os amigos. Ajuda a gente a seguir crescendo aqui no Gol Pelo Mundo. E semana que vem a gente está de volta e você vai estar aqui para acompanhar. Até a próxima. O Gol Pelo Mundo.